Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso vídeo diário semanal da Parashá, à luz da sabedoria, todo dia com instruções e ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos para a primeira leitura da Parashá Shoftim. A Parashá Shoftim vai falar sobre os líderes e os juízes. A quinta Parashá do livro de Deuteronômio prossegue com o segundo discurso da despedida de Moshe. Começa orientando o povo judeu a designar juízes, Shoftim em hebraico, por toda a terra de Israel para julgar casos de litígio e garantir o cumprimento da lei. Moshe ainda dá instruções a respeito dos demais líderes do povo judeu, o rei, os sacerdotes e os profetas. A primeira leitura encontra-se em Devarim, Deuteronômio 18, 17, 13, que nos diz assim: Moshe ordenou ao povo judeu designar juízes e guardas por toda a terra de Israel para julgar casos de litígio e garantir o cumprimento da lei. Os juízes e policiais pessoais. Moshe instruiu o povo judeu: vocês devem designar juízes e policiais para si em todas as suas cidades. A palavra hebraica empregada aqui para cidades significa portões. Os portões dos nossos corpos são os nossos ouvidos, os nossos olhos, nosso nariz e a nossa boca, através dos quais os estímulos do mundo exterior ingressam no nosso corpo e mundo pessoal. Assim, este versículo nos ordena estabelecer juízes e policiais para cuidar destes portões contra a intrusão de qualquer estímulo prejudicial à nossa saúde espiritual. Por meio do estudo da Torá, aprendemos quais são as influências benéficas e, portanto, permitidas, e quais são as danosas que serão proibidas. O trabalho do policial é fazer cumprir os ditames do juiz. Estes policiais interiores são as técnicas que cada um de nós necessita para combater as vozes que dentro de nós se opõem às decisões dos nossos juízes internos. Em relação à futura época de Mashiach, Deus promete que vai apenas restabelecer os seus juízes como nos tempos passados, mas não os policiais. Nessa era, a negatividade não mais nos influenciará e nem serão necessárias medidas protetoras para assegurar a nossa obediência à vontade de Deus. Baruch Hashem. Os juízes e policiais pessoais. Aqui a gente consegue ver nessa leitura, nessa primeira leitura de Shoftim, da Parashá Shoftim, Moshe ordenando a designar juízes e guardas dentro da terra de Israel para julgar os casos e garantir o cumprimento da lei. Então era necessário mais essa instrução dada por Moshe. Aqui faz uma alusão aos portões dos nossos corpos. Ele está se referindo aos nossos corpos físicos. E foi dito que esses portões são o quê? Eu costumo dizer que eles são as janelas da alma, que são os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso olfato e o nosso paladar. Então, através deles é que nós permitimos que os estímulos exteriores ingressem dentro do nosso corpo e da nossa mente. Então, nós devemos ter bastante cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós comemos, né? Com aquilo que nós também sentimos, o cheiro, que nós sabemos que a alma também ela é nutrida através do nosso olfato. Então, também é muito importante a gente ter cuidado até com essa questão do cheiro. Então, os juízes e policiais, nós temos que estabelecer eles dentro de cada um de nós. Nós devemos ser juiz de nós mesmos, nós devemos colocar policiais também dentro de nós mesmos, para fazer cumprir aquilo que a gente aprende diariamente através da Sagrada Torá. Então, muitas vezes a gente se encontra em algumas situações onde nós sabemos que tal ato é o correto, mas muitas das vezes a gente quer optar por algo que não é. Então, nós devemos ser juízes e colocar esses policiais dentro de nós mesmos para que nós possamos resistir a essas
tentações, não é? A esses estímulos do Yetzer Hara e consigamos vencer. Então, devemos cuidar desses portões para nós termos o controle de não deixar de adentrar dentro do nosso corpo, na mente, aquilo que é prejudicial. Então, quando eu estudo a Torá, cada vez que eu me aprofundo mais nos ensinamentos da Torá, ela nos mostra o que é permitido e o que é proibido. Nós temos um vislumbre maior do que devemos e do que não devemos fazer, do que devemos e do que não devemos aceitar. Então, o trabalho desse policial, quando a gente estabelece ele dentro de nós, é fazer cumprir exatamente os ditames do juiz. E quando é que isso acontece? Quando eu consigo simplesmente optar por aquilo que é o correto. Por que eu opto pelo correto? Porque eu sei o que é e o que não é correto. Então, isso me dá a liberdade de fazer com que eu tenha esse domínio, esse autocontrole nas minhas atitudes. Então, devemos fazer isso constantemente. Então, esses juízes e policiais internos, eles têm que estar em ativa constantemente nas nossas vidas, na nossa mente, nas nossas decisões. Isso é o que a gente vive hoje. Já na era de Mashiach, a leitura nos mostrou que serão estabelecidos apenas juízes e não mais os policiais. A negatividade, ela não terá mais influência sobre nós e a obediência à vontade de Deus, ela será uma constância na nossa vida. Por isso que não será mais necessário a existência desses policiais. Por quê? Porque não precisará mais estar observando quem cumpre e quem não cumpre, né, as leis da Sagrada Torá, porque o cumprimento dessas leis será uma constância na nossa vida. Mas até lá, até a era de Mashiach, devemos cuidar, né, de cumprir todas as leis e regras estabelecidas pela Torá, sendo juízes e policiais de nós mesmos. Que Hashem nos ajude, nos auxilie, nos dê força, sabedoria e entendimento para fazermos melhores escolhas. Gratidão por esse estudo. Shalom, shalom e até o próximo.